dia ou boa tarde. Alguém vai me conhecer aí, mas assim, para quem não me conhece, meu nome é Verena, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho 2 filhos e vim aqui falar um pouquinho sobre o racismo. Aí vocês perguntam, né? Como uma mulher branca, privilegiada, vem aqui para falar de racismo? Eu venho falar de racismo porque a luta do preto é a minha luta. Eu tenho pai preto, eu tenho irmãos pretos, eu tenho esposo preto e eu luto de igual para igual contra o racismo, principalmente nas situações que eu vivo, tá? Eu vou contar um pouquinho das vivências que eu já tive. Não foi um racismo explícito, né? Foi um racismo meio que... um racismo que, tipo, quem não reparou, não sentiu, né? Quando eu era pequena, e o meu pai saía com a gente, com os meus irmãos, e ele me apresentava para uns amigos dele, muitos falavam, sua filha? Como assim, sua filha? Ele é minha filha mais velha. E assim, deixava passar, mas assim, ninguém entendia por que ele como preto e eu como branca, entendeu? Como que é sua filha? Entendeu? Tem alguma coisa errada aí nessa situação. E aí teve uma situação também que eu morava a poucos metros da minha casa e da casa da minha tia, e aí eu tava descendo com meu irmão para minha casa, porque ela morava num lugar mais alto e a gente num lugar mais baixo. E eu tava descendo com meu irmão e peguei na mão dele, porque eu sou a mais velha. E aí passou umas pessoas, tipo, falou assim: Nossa, nessa idade namorando. E eu fiquei sem entender por que namorando, né? Não tem nada a ver, eu tava de mão dada com meu irmão. E acabou que, tipo, depois de alguns anos, eu comecei a reparar o que era, por que que tinha, né? As pessoas tiveram essa fala. Então, isso é racismo, né? Isso é um racismo. Esse foi explícito, mas assim, com meu pai, é um racismo velado. E você passa com ele e, tipo, as pessoas ficam olhando. Ah, o que tá fazendo, sabe? Eu já senti isso muito, assim, muitas vezes, principalmente em relação ao meu esposo. Nós estamos casados há 17 anos e não é fácil, assim, os olhos das pessoas. Hoje acho que é mais acostumado, mas assim, quando a gente começou a namorar, que a gente passava na rua, em qualquer lugar, as pessoas ficavam olhando como se fosse a morte, assim, nós dois juntos. Então, se a gente vai em algum lugar, tipo uma loja, alguma coisa para comprar, as pessoas ficam olhando meio assim. Hoje nem tanto, mas assim, antigamente era muito assim, dava para perceber. E eu achava assim bom dele não perceber essas coisas, porque senão ia causar confusão no lugar. Mas assim, a gente vive isso, e eu vivo até hoje isso. E eu luto porque assim, eu acho que a gente tem que viver numa sociedade igualitária, sabe? Até pouco tempo atrás, pouco tempo eu digo assim, alguns anos, eu não entendia por que tinha cota para preto na faculdade. Ué, mas eles não são iguais, a gente não tem que tratar igual. E aí eu comecei a estudar, porque a chave do negócio é você estudar. Eu comecei a estudar e, assim, profundamente o assunto, assisti uma série sobre racismo, sobre escravidão e, gente, a cota é totalmente necessária. Só os pretos sabem, os seus antepassados sabem o que passaram, entendeu? E eu acho necessário, e eu acho que tem que ter cota sim. O preto merece seu espaço na faculdade, na sociedade. O preto merece o seu espaço. O preto merece sair na rua sem ser julgado. O preto merece sair na rua sem que a polícia pare,
Se tá passando um preto e um branco, a polícia vai parar o preto. E a gente sabe que tem racismo, entendeu? A maioria das pessoas que estão presas são pretos. Por quê? Porque não tiveram oportunidade na vida. Sabe, isso é claro, toda a sociedade vê que o branco é privilegiado, sim. E eu luto por esse espaço com meus filhos, com meu esposo. A minha filha agora fez o vestibulinho da ETEC no ano passado. E ela falou, mãe, aqui tá falando se eu sou preta ou não. Eu falei, você se considera preta? Eu me considero, eu sou descendente de preta. Então, eu falei, coloca que você é preta, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que incentivar os filhos da gente a ter esse espaço e a merecer esse espaço, porque os seus antepassados já sofreram demais, os pretos já sofreram demais, e agora não, agora eles precisam ter o espaço deles na sociedade, e como cada vez mais, só que também cada vez mais o racismo está explícito, então a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas, tá? Ter um pouquinho mais de empatia pelo preto e pensar, caramba, e se fosse comigo, será que eu ia gostar? E se eu fosse preto? E se acontecesse comigo, será que seria legal? Então, eu acho que esse tipo de reflexão que a gente precisa trazer na sociedade de hoje. E essas vivências que eu tive, eu só contei um pouquinho de cada uma, porque senão o vídeo ia ficar extenso. É, foi muito chato, é muito chato. E assim, posso falar, até hoje tem olhares, tipo, do meu pai comigo. Fala, nossa, filha de preto, você, seu pai? Tipo, todo mundo, ninguém acredita, sabe? Mas eu acho que as pessoas precisam começar a colocar um pouquinho a mão na consciência e entender o que eles, né, falam e fazem em relação a isso. O que eu desejo para vocês é que vocês estudem, e que vocês tenham cada dia mais voz ativa na sociedade, principalmente em relação a esses assuntos que geram polêmica, e que vocês têm que sim ter cota, que vocês têm sim que ter privilégios, porque vocês já sofreram muito e agora é a hora de vocês tocarem e ter espaço na sociedade. Vamos ter muita voz ativa. Eu vou recomendar aqui para vocês assistirem o documentário do Emicida, tá? Amarelo. E a série Raízes. Ela é um pouquinho difícil de achar, mas acha, tá? É só procurar. Acho que no YouTube deve ter alguma coisa. E eu tô recomendando para vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Não vamos deixar o governo criar pessoas totalmente dependentes. Vamos ser independentes, vamos ser seres pensantes, tá bom? Um beijo, um abraço para todos e é isso.